muitos de vocês já devem ter acompanhado, né, a live que eu e o Christian Dunker fizemos sobre o Tarantino e depois sobre o Round Six, né, Round a Six. polêmica série Round Six. Né? Então hoje a gente escolheu falar do Woody Allen porque, assim como o Tarantino e o Round Six, né, é um assunto bastante polêmico e, sobretudo, um assunto cultural bastante relevante. Né? Eu acho que é super importante a gente discutir a obra do Woody Allen, discutir o Woody Allen cineasta, né? Discutir de que forma a obra dele se reflete na vida dele e vice-versa, né? De que forma o comportamento dele fora das telas se reflete nos filmes que ele... Afinal, todos os filmes dele são roteiro original dele, né? Então é claro que naturalmente ele vai se colocar um pouco dentro dos seus filmes também. Eu acho que são vários as questões, os pontos em que ele coloca, né? Queria lembrar também a quem está chegando aí que aqui no cantinho da tela embaixo tem um aviãozinho, vocês podem usar para chamar quem vocês quiserem, né, para participar da live, né, quem tem interesse em Woody Allen. Mas o fato é que eu poderia fazer uma lista gigantesca de temas envolvendo Woody Allen, a obra dele, para a gente discutir aqui, né, Christian? Então, acho que Uhum. vamos tocar em alguns, e eu acho que talvez o principal deles seja até que ponto o que a gente vê na tela reflete a vida do Woody Allen, né? Até Uhum. tem um querido psicanalista, o Elie Cheniot, que inclusive está aqui Uhum. acompanhando a gente, que é Oba. autor de um livro, né, sobre o Woody Allen. Os seus filmes são mesmo autobiográficos, um livro que eu tive o prazer de escrever o prefácio e recomendo a vocês, que trata dessa questão também, né? Porque o Woody Allen ele é um cara muito inteligente no sentido de que ele sabe explorar essas semelhanças entre a persona que ele cria e o Uhum. comportamento dele fora das telas, o comportamento público, né? Porque o Woody Allen sempre foi um cara mais reservado. Você quase nunca viu o Woody Allen em festas, em eventos sociais. E durante muito tempo ele até mesmo eram raras as entrevistas que ele dava. Ele não ia a Uhum. festivais, por exemplo, Ele quando não ele foi, lançava acho os... que recebeu o Oscar uma ou duas vezes, Exatamente. foi indicado várias e não ia na cerimônia, né? Não, ele ganhou o Oscar de melhor filme, né, pelo Uhum. Annie Hall, né, o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, e como nessa época o Oscar era às segundas-feiras, ele foi tocar o jazz dele lá, que era Uhum. toda Lá segunda-feira. no É, Sanduíche de Pastrame, né? Quem for a Nova York exatamente. tem um antológico bar, né? Com piso vermelho, onde tocava todo mundo, e ele tá lá sempre, né? Nas segundas-feiras. Exatamente. Não, continua lá. O Woody Allen vai fazer agora em 85, dezembro né? 87, tem 85, vai fazer 86 agora em dezembro. Uhum. Enfim, o fato é que se a gente fosse fazer um rápido compêndio dessa persona Woody Allen que a gente enxerga na tela, a gente pode encontrar algumas características básicas e comuns, né? Que é o Uhum. sujeito fracassado no amor, né? Ao mesmo tempo um sedutor meio desastrado, né? Mas que Uhum. muitas vezes se dá bem, né? O sujeito agnóstico, né? Ele declara que ele não tem religião, né? E ele é um judeu, todo mundo sabe que o Woody Allen é um Então, judeu. mas um judeu, acho que as voltas com a questão do judaísmo, a penetração Exatamente. cultural, a crença e a impossibilidade de sair dela, de certa forma, a impossibilidade trágica, né? Exatamente. Ele tem a figura do intelectual, é aquele intelectual Uhum. verborrágico, né, que não tem destreza física. Você nunca vai ver o Woody Allen interpretando um fuzileiro naval, por exemplo. Uhum. Né? Uhum. É sempre aquele personagem o intelectual de Nova York e que, talvez por conta desse excesso de intelectualidade, né, ele é neurótico, né, ele é Uhum. hipocondríaco. Né? Então, são Uhum. temas que, obviamente, a psicanálise vai abordar muito bem. E há um Uhum. outro elemento também que propiciona essa confusão entre o Woody Allen fora das telas e o Woody Allen nas telas,
que é o fato de que os personagens, quando o Woody Allen interpreta a si mesmo, e mesmo quando outros atores passam a interpretar o protagonista inspirado nessa persona, são personagens que andam como ele, como o Woody Allen verdadeiro, né? Se vestem Uhum. como ele. O Woody Allen, quando sai para caminhar lá no Central Park, ele sai exatamente como o personagem dele se veste. Uhum. Uhum. Né? Então só não são ele, porque, por exemplo, tem uma característica que é muito comum entre os personagens do Woody Allen, que é esse, apesar de ser um intelectual, muitas vezes ele está sempre em crise criativa. Né? Ele é Uhum. um escritor, um roteirista, um diretor que está sempre em crise criativa. E o Woody Allen nunca, na vida dele, teve crise criativa, porque senão ele não conseguiria fazer um filme por ano, Não, praticamente. Né? mas aí talvez eu vou matizar a tua tese, tô entendendo, né? Mas Uhum. ele fez filmes francamente ruins, né? Quer dizer, então, a crise criativa dele, eu acho que até por essa relação complexa, né, entre o sucesso e o fracasso, entre a Uhum. exigência de estética, moral, né? Ele fez vários filmes dos quais ele francamente se arrepende, né? Porque o que ele não faz é tornar a crise criativa uma inibição. Talvez eu tenha Ele até. Não, eu compreendo, e de acordo com o que você falou, eu talvez trocasse a expressão. Em vez de crise criativa, eu diria bloqueio criativo. O Woody Allen isso, nunca teve bloqueio criativo, porque ele como os mostra a personagens. crise criativa dele naquele filme Sim, ruim, naquele filme que não sim, anda, que é repetitivo, que é uma simples sim. reedição do que ele já fez, ou então que não funciona simplesmente, né? É, Eu acho que é, é, pá, fala, pode falar. não, ia emendar isso com o fato de que não sei se você concorda, ele é um efeito, um resultado talvez o último remanescente do que se chamava aí nos anos 70 o cinema de autor. Né? Ele Uhum, veio um pouco mais tarde, no começo ele está fazendo comédias, né? Ele no começo não era diretor, era comediante, era stand-up. E o cinema de autor tem essa coisa, o Hitchcock, o Truffaut, o Fellini, o Bergman, todos eram influenciados pela psicanálise. Né? Todos eles uhum, tinham um diálogo com essa ideia assim de que aquilo que está recalcado, aquilo que é conflito no diretor, na subjetividade do diretor, vai comandar a produção do roteiro, a dramaturgia, inclusive a própria direção. São diretores que sim, são conhecidos pela sua interveniência dentro do set e pentelhação em relação aos atores por causa disso também. Né? Quer dizer, de um lado esses europeus que ele admira, do outro é a famosa geração, né, da nova Hollywood, que a gente já comentou, do uhum, Cassavetes, do Scorsese, que também tem uma referência muito importante, né, naquele mito, no fundo é um mito, de que existe alguém por trás comandando tudo. Né? uhum, Ele tem uma questão teológica, mas a versão mais humilde dessa questão teológica é ele como o grande senhor, né, o criador dos seus filmes e até onde você consegue realmente pôr de si, né, não só como expressão, mas como diálogo com aquilo que está mais além do que você pode dizer. Para si, você vai dizer, então, no filme. Né? sim, Isso aparece, então, acho que em toda a obra, e entremeado com o fato de que, para o Woody Allen, ao contrário desses outros cineastas, a psicanálise foi uma experiência real, viva e concreta. Né? Ele fez 40 anos de análise, 30 anos de uhum, análise, intermitente. Então, essas alusões não é porque ele leu Freud, né? Não é porque Freud está na cultura, é porque uhum, ele tem a experiência mesmo do inconsciente, do divã, e isso, sim, como ele é uma paródia de si mesmo, como ele faz versões de si mesmo, no fundo é isso que você está dizendo. Ele pode sair com o mesmo jaquetão no Central Park, mas não é isso que faz o personagem. Né? Não são suas estereotipias, não são os seus mesmos temas repetitivos, né? É uma outra coisa, que é a relação dele com, vamos dizer assim, com o desejo. Né? Não sei uhum. se você concorda com isso. E uma Não, relação para o bem e para o mal.
né? O Com desejo e suas certeza. mulheres, né? Não, com certeza, eu concordo contigo plenamente, mas você sabe que dentro desse ponto que você tocou, né, do fato dele se identificar, dele buscar muitas vezes ser um pouco Bergman, um pouco Fellini também, a gente viu na obra dele, porque teve uma época da obra dele que, depois que ele ganhou o Oscar com o Annie Hall, né, ele falou, agora eu posso fazer o que eu quiser, o estúdio deu carta branca para ele fazer o que ele Uhum, quisesse. E o que, que ele foi fazer? Ele foi fazer um filme como Interiores, um filme seríssimo, sem uma piada, em que ele queria ser Bergman ali, né, uhum, um uhum. filme calcado nos dilemas existenciais daquelas personagens. Ele inclusive, não estava em cena, porque há esse dilema que ele vive também, né? Porque você, quando vê o Woody Allen em cena, você já se predispõe a rir, né? Uhum, Então é uhum. difícil. Como é que o Woody Allen vai fazer um filme sério se você começa a olhar para ele e já começa a rir? Então, até no Memórias, ele debocha disso, né? Eu queria conferir contigo, essa é uma coisa que eu escutei, não sei se é um mito, né? Que quando ele foi gravar o Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Uhum, Nervosa, ele fez um roteiro sério. Ele escreveu uma coisa que era assim, ele queria deixar para trás o seu passado de comediante e fazer, né, arte de verdade. E daí ele fez os takes, rodou o negócio, e o montador chegou para ele e falou: aqui você não tem o filme, você não tem o filme que você gravou, aham, não é o filme que está no roteiro e não vai ser um filme sério. O que eu posso fazer para te salvar é uma comédia. Ele falou: uhum. tá bom, então aceita a comédia, e a comédia ganhou o Oscar e tal. Mas Sim, não, assim, isso contra a é, vontade dele. não, É isso verdade? você tocou num ponto importante, que até vale a pena falar. Assim, o Woody Allen ele não tem formação cinematográfica, né? Ele não fez faculdade de cinema. Então, quando ele começou ele começa, como você bem lembrou, né, fazendo stand-up como ator. Então, quando ele começa a dirigir, ele não sabia ele não tinha um manejo técnico da direção, né? Ele não sabia da Uhum. importância da montagem, dos movimentos de câmera. Então chegou esse sujeito chamado Ralph Rosenblum, que era o Uhum. montador, e que falou para ele, olha, você pode explorar, você pode filmar assim, você pode usar o fora de quadro, por exemplo. Então o Ralph Rosenblum, ele abre, de certa forma, a cabeça do Woody Allen de tal maneira que, se você pensar no que significa o Annie Hall ele é um filme trágico, né? Porque eles acabam Uhum. separados no final, né? Sim. E ele no final ele conclui que ele só pode ser feliz na arte, o personagem que eu estou falando, né? É um Uhum. filme Uhum. cheio de metalinguagem. E no final ele acaba. Mas o que, que o Ralph Rosenblum faz para o Woody Allen? Fala, ô Woody Allen, você pode você pode, você não tem limite. No cinema você pode fazer o que você quiser, além de contar uma história que ele sempre fez tão bem. Então o Annie Hall é um filme cheio de inovações técnicas, formais. Tem aquela cena fantástica que eles estão na cama e a alma deles se Uhum. descola, né, e começa a conversar, ou aquele jogo de sedução em que ele e a Diane Keaton estão discutindo, estão um tentando seduzir o outro, e a Uhum. gente lê na legenda o pensamento dos dois, que não quer dizer nada daquilo. Aquilo ali é totalmente novo e totalmente genial, assim. É uma invenção formal, e que bom que o Oscar, naquela época, soube reconhecer isso. Só que aí isso deu a ele uma espécie de carta branca para aí sim, ele fazer esse filme que você falou que o Ralph Rosenblum vetou, né, que foi o Interiores e depois o Setembro, a outra, que foram fracassos comerciais, porque as pessoas não queriam ver isso, né, foram Tá. fracassos absolutos. Mas se você rever hoje, assim, é claro que quem gosta de Woody Allen sempre fica esperando um pouco de humor, né, mas Uhum. são filmes bons, assim, são filmes que trazem discussões importantes. O filme A Outra, por exemplo, com a Gina Rowlands, é um filme excelente, eu Uhum. acho, Uhum. sobre essa mulher que chega nos 50 anos e está nessa crise da meia-idade, e ela viveu a vida inteira para a profissão, porque ela é uma escritora famosa e abriu mão de filhos, da família, e Uhum. de repente ela chega nos 50 e fala, o que, que eu construí? Né? Eu construí uma vida profissional exemplar, e o resto, e a minha vida? Uhum. Né? Uhum. Então esse é um dos personagens que o Woody Allen diz que
que é autobiográfico, de certa forma, quando ele chegou ali na crise, perto da crise dos 50. Então, o que é E, ao curioso é mesmo isso. tempo, né, Janot, é um filme que é um marco mesmo de uma questão que foi se tornando, o filme de 88, né? Uhum, sim, Foi se tornando uma questão hoje prevalente nos consultórios, né? O com relógio certeza. biológico, engravido ou não, a maternidade contra e com o trabalho, né? Numa realização fina ali, porque não é só um assunto de negociar tempos e agendas, né? É um assunto de quem você é em relação a essa outra que você poderia ter sido, né? E que sempre poderá acompanhar a sua vida depois desse momento e antes, né? Isso é um dos elementos, eu acho que dão essa densidade psicológica para todos os filmes, mesmo os de comédia, né? Você tem um personagem muito caricato, muito fixo, mas ele está às voltas com versões muito inusitadas dele mesmo, né? Uhum, Por isso eu acho o Zelig, por exemplo, um filme que fala muito de como o Woody Allen pensa, né? Pensa uhum, historicamente, né? Pensa o drama da identificação entre o personagem e o ator, o drama sim. dos outros possíveis que nos habitam, né? E esse filme que você está mencionando, o roteirista foi o roteirista Bergman mesmo, né? O Uhum. Skitwitz, um negócio Não, assim. a A fotografia, o fotografia. Sven Nykvist, Ah, a tá. fotografia. A fotografia, ele chama, o Sven Nykvist trabalha com ele em alguns filmes justamente porque ele quer um pouco desse clima, né, bergmaniano, né, na Uhum, uhum. fotografia, em tons mais sóbrios. Mas sabe uma coisa que eu queria que você comentasse, Christian? Porque, assim, há uma questão que o Woody Allen se projeta muito bem nas mulheres, nas personagens femininas, como a gente citou Sim. aqui, a Marion e a outra. Tanto é que, se você pensar, os seis intérpretes femininas dele ganharam Oscar, contra Sim. apenas um homem, o que mostra que ele tem essa sensibilidade para retratar, como você falou, esse dilema da personagem da outra é um dilema que você encontra nos consultórios psicanálicos trazidos pelas mulheres. E era um Uhum, dilema que ele uhum, vivia. Ele declarou em entrevistas que da carreira inteira dele, as três personagens com as quais ele mais se identifica são três personagens femininas, que é a protagonista, a Eve, do uhum. Interiores, que é aquela mãe, que é uma mãe que é abandonada pelo marido e também não sabe o que fazer da vida, e as três Eva, né? filhas cheias de Eve. problemas. É a Eve, por quê? Porque ela é uma mulher extremamente controladora, ela é uma decoradora, olha só a Uhum, sacada, né? Ela é uma decoradora de ambientes, então ela quer tudo no uhum, lugar, e o Woody Allen sempre foi assim também, metódico e perfeccionista, e de repente ela, quando uma desses pilares da vida dela desaba, ela se vê numa crise brutal. Então uhum, esse é um dos personagens, são três. A Marion da outra, que vive essa crise dos 50, e a Cecília da Rosa Púrpura do Cairo, né? A personagem da Mia Farrow na Rosa Púrpura do Cairo, que todo mundo aqui deve uhum, conhecer, deve ter visto. Por quê? Porque é uma personagem que a vida ali é muito dura e ela se refugia na ficção, né? uhum. Ela quer entrar na tela, né? Então, o que você acha disso, dele se identificar mais com as personagens femininas do que com os personagens masculinos? Olha, eu acho que isso vai remeter também às problemáticas que cercam a vida do Woody Allen, né? Os seus três casamentos, o casamento com a filha da Mia Farrow, as acusações de assédio, porque ele me parece gostar e saber fazer muito bem uma posição assim que seria a posição de escada, né? Como se diz na comédia, né? Você faz escada Uhum, para o outro. sim. Esse personagem tão fixo do judeu intelectual e etc. Ele tem essa função que me parece crucial nesse momento, inclusive histórico, né? De como escutar uma mulher, né? De como uma mulher pode, de fato, falar no cinema, né? Não apenas funcionar como um objeto desejável, como
o falo no horizonte, ou então como um objeto causador assim de desejo, de volúpia, né? Ele inventa, ou pelo menos patrocina aí uma grande novidade, que são assim, os dispositivos necessários para que uma mulher encontre a sua palavra e a sua voz, sem que isso seja, vamos dizer assim, mero eco de uma narrativa masculina. Né? Como é uma coisa que começa a se discutir aí nos anos 80. Puxa, as mulheres estão lá em Balzac, Flaubert, mas sempre faladas por um homem. Né? Então, como que a mulher pode, vamos dizer assim, tematizar o seu próprio desejo? Você estava falando da outra, né? O caso aí dividido pela maternidade, mas como a mulher poderia se tornar mulher, né? O que ela precisa do lado de lá para que isso aconteça? Né? E ela precisa de certos recursos, inclusive certos recursos que voltam no que a gente estava mencionando, né? De como ele usa crítica da linguagem, né? Introduzindo aspectos específicos da linguagem fílmica metalinguisticamente. Né? Então, por exemplo, a mãe, né, no o Édipus, né? A mãe judia aparece nas nuvens dizendo: Woody, eu estou aqui. Né? Quer dizer, é uma coisa que só o cinema pode fazer, né? E que ele usa para dizer assim: olha, ali tem algo que não está na linguagem dada, que não está na linguagem assim usual. Assim como no Desconstruindo Harry. Né? Não sei se você lembra de uma cena, né, em que tem um galã bonitão e etc. E daí começam a filmar ele e ele diz: você está unfocus. Você está fora de foco. Era o Robin Williams, inclusive. Arruma o foco, caramba. Né? Que é uma questão da câmera. Arruma o foco. Não, o cara sai de cena e ele está unfocus. Ele está aquarelado, assim. Né? Ele chega em casa e a esposa diz: toma uma aspirina, cara. Resolve esse problema. Você está unfocus. Né? É uma escada para uma experiência de inadequação, que estava ali como imperativo social, de que a gente tem que se focar, a gente tem que saber exatamente o que quer, e etc. É crítica de gênero. Eu acho que você tem isso, e é curioso que ele seja acusado, né, pela crítica vamos dizer assim, de desrespeitar a posição da mulher, quando o cinema dele, eu acho, não faz isso. Né? Pelo contrário. Eu acho que você até mesmo pega filmes recentes, assim, eu acho que o melhor filme, na minha opinião, da fase mais recente dele, que eu digo dos últimos filmes, é o Roda Gigante, com a Kate Winslet, né? Esse personagem da Kate Winslet é uma coisa extraordinária, né? Como ele consegue entrar na alma dessa mulher, né? Presa ali naquele casamento e aí chega o salva-vidas da praia, é uma válvula de escape, mas ela não consegue. E ela, ao mesmo tempo, mora em frente a um parque de diversões. Olha a fineza da ironia, né? E aí surge a filha do marido, né? Que não é filha dela, filha do marido, que já é um cara extremamente violento, e a filha do marido vai se envolver com justamente o garotão com quem ela está apaixonada e está finalmente tendo um caso. Então, a interpretação da Kate Winslet é uma coisa impressionante, né? Assustadora. E a gente vê a interpretação da Cate Blanchett no Blue Jasmine também, e tantas outras, né? Você percebe, porque tem uma coisa, Christian, que você estava falando até no início, dessa questão do Woody Allen como autor, né? O diretor como autor, que tem o total controle da sua obra. Então ele tem um método muito peculiar de dirigir, né? Porque os atores, eu não sei se o pessoal sabe, mas os atores, quando ele convida um ator para fazer um filme dele, eu não sei se ainda é assim, mas ao longo da carreira sempre foi. Ele mandava alguém, um emissário dele, para a porta da casa do ator ou do estúdio, sei lá, e a pessoa levava o roteiro e o ator ficava lendo o roteiro e a pessoa ficava lá embaixo esperando, ou na porta, ou na recepção, esperando o ator ler. Se o ator lesse e falasse: não, gostei, vou fazer,
o emissário lá do Woody Allen pegava o roteiro de volta, levava embora, tudo bem. Aí quando começava a produção, os atores recebiam suas falas na hora, não tinha, e só recebiam as suas. Não tinha o negócio de decorar, de Isso é muito construir o louco. personagem. Isso é muito Olha louco, só. eles têm que construir na hora, por isso que às vezes é comum, acontecia dele eventualmente substituir um ator, o ator não se Uhum, adequou muito bem no papel, ele substitui. Mas isso mostra que ele sabe, como o Fellini fazia também, né, como uhum, outros, uhum, que ele sabe muito bem que esse ator, esse personagem, é um personagem que está sobretudo na cabeça dele. Então quando ele chega e na hora ele fala, olha, o seu personagem sente isso, pensa assim, ele, até por outro lado, ele não é muito estrito, no sentido de você tem que falar essa fala desse jeito. Ele fala, você pode certo. improvisar, Ou mas seja, desde que você você dá liberdade, né, para o ator, mas ao mesmo tempo exige consequência, exige que ele puxe Exatamente, algo de si, que ele invente ali na hora, que ele siga um pouco exatamente. essa mistura, né, do biográfico com o dramatúrgico. Totalmente. Por isso que é comum, às vezes, os atores imitarem ele, né? Porque se Uhum, acham que se sentem numa zona mais confortável quando imitam os trejeitos dele. Você lembra dos Celebridades, o Kenneth Branagh gaguejando que nem ele ali. No uhum, Woody Allen não chega para ele e fala gagueja que nem eu. É porque o uhum, Branagh achou que comporia melhor aquele personagem gaguejando. Então é muito interessante porque isso, embora não seja intencional, vai construindo um conjunto de tipos que são a cara dele, que refletem o que ele é, parecem refletir o que ele é fora. E uhum, aí, uhum. quando ele está filmando Maridos e Esposas, que trata de um casal que está se separando e do personagem que se envolve com uma moça mais jovem, é justamente o momento em que ele está se separando da Mia Farrow. Então, você, obviamente, claro que alimenta isso. E aí você tem a mídia, na época, caiu, né, explora isso. Você tem um manancial, era uma outra época também, que não havia Uhum. esses linchamentos e cancelamentos e tal, mas ele foi, né, desde essa época, bastante criticado. Né? As pessoas muitas vezes não sabem que a Sony nunca foi filha adotiva dele, né? A Uhum. Sony nunca morou com ele, né? Sim. Ela morava com o André Previn, que era o pai adotivo. Tudo bem, a gente pode argumentar, você pode me dizer melhor que eu, talvez não seja comum e normal, eu não sei se eu posso usar esse termo normal, um Uhum. sujeito se apaixonar pela filha adotiva da Pela mulher. Mesmo enteada, seria assim, né? é Pela enteada, enteada, exatamente. quase Mesmo enteada. não morando junto. Mas, enfim, mas é um casamento sólido. Eles estão juntos aí há 30 anos, Uhum, uhum. né? Ele e a Isso Suni. depois Então, de três casamentos, é, aparentemente com uma outra textura, né? Porque a Mia Farrow era sim, atriz, né? E parece sim, que esse tipo de envolvimento assim tão pessoal entre o personagem e o ator, a segunda mulher também era atriz e aparentemente é, seguia essa ideia de que ele explora os limites da ficcionalidade mesmo, né? Isso com certeza. dá força para o realismo dele, mas pode arrebentar a vida, né? Pode. Não, e aí até porque eu acho que não é o objeto aqui do nosso papo, claro, mas eu acho que é importante a gente mencionar, né, que ele sofreu essa acusação, e não foram acusações, foi uma única acusação, né, Uhum. do assédio lá em relação à filha adotiva, uma coisa A que foi Dylan, né? investigada. Que era É, uma das duas crianças que passeia num dos filmes, né? também. Antes de ser. Ela denuncia, mas ela foi também atriz de um dos filmes É, do Woody é. Allen, né? O fato, assim, isso é uma coisa que eu sugiro que as pessoas pesquisem no Google, porque a gente acabaria ficando horas falando disso, mas eu só queria frisar que ele foi investigado na época e não foi Uhum. provado nada, inclusive com um teste de polígrafo, né, para testar se ele está mentindo ou não, e a Mia Farrow se recusou na época. Depois Sim. abriu-se uma nova investigação anos mais tarde, não foi provado nada, e a patologia, você obviamente é a autoridade nisso, eu não Uhum. entendo, mas a patologia do pedófilo diz que o pedófilo é sempre recorrente, é muito raro você ter pedófilo de um evento só.
de um caso só. E as mulheres todas que trabalharam com ele, não só as mulheres, atrizes, mas figurinistas, e seja o que Uhum. for, ao longo de 5 décadas de carreira, nunca houve uma única acusação de assédio contra ele no set de No trabalho. certo, o que é muito Enfim, comum, infelizmente. eu não vou dizer que há uma verdade, eu vou sempre procurar confiar, Uhum. acreditar no princípio da justiça, né? E de que qualquer pessoa acusada tem o direito de se defender, sobretudo quando a justiça já investigou 2 vezes e nunca foi provado nada. Uhum. Então, Uhum. às vezes, quando as pessoas falam, mas eu acredito sempre na palavra da vítima, mas quem é a vítima no caso, né? Então, acho Uhum. que é o que eu teria para falar sobre isso, entendeu? Enfim. A gente lamenta um pouco porque você vê que isso teve um impacto criativo, né? Inclusive a própria Uhum, biografia é um pouco comprometida pelo excesso dessa discussão, pelo entranhamento jurídico e etc. Você vê que todo mundo sofrendo ali, né? A minha uhum. Fero, ele, as enteadas, né? E talvez não precisasse ser assim, né? Mas uma coisa que eu acho muito interessante é como, de alguma forma, ele integrou isso na obra. Né? Eu leio, vejo, né, o Meia-Noite em Paris, né? Uhum, A vida podia ter sido outra. Né? uhum, Você realmente escolheria essa outra vida? Né? Vamos lá, uhum, ver de perto. Você admira Hemingway, você admira Toulouse-Lautrec, você acha Paris dos anos 30, aquele lugar em que você pertence realmente àquilo. Você quer mudar para lá mesmo? Ou você precisa dessa distância para ser quem você é aqui? Né? é. Ou o Match Point, que para mim é o. É Não, e o aí deixa eu só fazer um parênteses, já que você citou Meia-Noite em Paris, porque uhum, me recordou uma passagem ótima, que é quando no final ele está se despedindo lá da Adriana, né, que foi aquele amor que ele encontrou lá, e ela fala, mas você não quer ficar comigo aqui na Belle Époque? E aí ele, o personagem do Jill, né, do Owen Wilson, que é um saudosista, que é esse próprio Woody Allen, nostálgico uhum. saudosista, ele fala, desculpa, eu adoraria, mas não, o meu lugar é no presente, porque aqui onde é que eu vou achar um antibiótico, né? Como quem diz, eu como bom hipocondríaco, como é que eu vou achar xilocaína, né? Ou antibiótico e tal. Então é fantástico isso, porque ele tem consciência disso. Esse filme eu acho lindo, porque depois ele volta para o presente e, de certa forma, ele encontra felicidade no presente, Isso. percebendo que ele não quer estar com aquela mulher dele e vê que a felicidade pode estar ali na chuva, no Uhum. encontro inesperado com a vendedora Sim. do brechó e tal, né? Que é o que eu acho fantástico no conjunto todo, né? Que é alguém que vem da comédia, mas que vai mostrando como a tragédia e a comédia podem ter uma nova forma, um novo formato, uma tragédia para a nossa época, né? Uma tragédia em que Uhum, você tem ali pequenas coisas que decidem tudo, em que você não precisa ser um super-herói. Na verdade, todos nós somos heróis pícaros, né? Heróis que temos medo que vai faltar o antibiótico, que bate o dedão e acha que, como eu acho que é uma, como é que é uma passagem, não lembro de que filme, acho que é do Annie Hall, em que ele está especulando e se acontecesse de novo o nazismo, e se a gente está vivendo um sistema mais ou menos assim, opressor agora. E Annie Hall diz, não fala bobagem, se a Gestapo chegasse aqui, pegasse seu cartão de crédito, você entregava tudo na hora. Você seria grande coisa, você seria um passo, cara, é. assim, como qualquer um. E isso é muito legal, porque os personagens dele, especialmente os masculinos, as mulheres, aparecem numa outra chave, mais mesmo como, Sim. como um novo tipo de herói, de heroína, né? Que ele consegue, por exemplo, mostrar, né, no Match Point como tem uma coisa e que a gente difícil hoje na clínica essa experiência, como você capta, como você realiza isso com uma pessoa, ajuda uma pessoa a entender isso, né? E na vida tem
aliança que bate e você acha que ela tem que cair do lado de lá do rio. Você Sim. tem certeza que se ela cair do lado de lá do rio, a sua vida está livre, porque ninguém vai pegar que foi você o criminoso que mandou matar Aham. a sua Sim, mulher por motivos pérfidos, assim, fúteis, sim. né? Ou seja, a gente tem um fetiche com a nossa vontade consciente, né? Com essa ideia de agora somos todos autores, né? Diretores da nossa vida e do mundo e do universo. Então a aliança tem que cair do lado de lá. Vai embora que daí eu tô livre. Não, E e ela aí, cai do lado de sobretudo, cá. só, não, só Fala. uma observação, já que você tocou nesse assunto, sobretudo quando você tem isso levado às telas por um agnóstico. Porque se o personagem é ateu, e ele não precisa dar, ele não precisa prestar contas com Deus, né? Ele pode fazer isso, né? Ele pode se deixar levar pelo acaso, né? De certa forma. Então ele tem essa, ele não tem essa. O Woody Allen não acredita na vida eterna. Né? Ele fala, eu só quero sobreviver no meu apartamento, eu não tenho que dar satisfação. Né? Eu acho que o ateísmo dele é assim quase metodológico, né? Porque tudo bem, não tem o Deus barbudo e etc. Mas os filmes eles são discussões, desde Afrodite, Poderosa Afrodite, são discussões teológicas. Porque você pode tirar Deus, Uhum, vai ter o quê? O destino. Ah, tá sim, bom. O que é o destino? Ah, o destino. Você tira Deus, você tem o sistema, que são os filmes mais políticos dele, né? Desde o começo, yeah, com Bananas, ele lá brincando de revolução, né? sim, Ou vai ter o sexo, né? E tudo que você queria saber sobre o sexo. Então, essa coisa assim do agnosticismo dele é muito compatível com as discussões que a gente tem em psicanálise. Vai dizer assim, olha, não acreditar no outro é mais complicado do que não acreditar em Deus. Porque pode sair Deus, mas o outro, né? O doador de uhum, sentido, garantidor da ordem, aquela que dá o sistema do mundo, ele continua aí. E é com esse outro que o Woody Allen está se deparando. Por isso ele é o judeu que você diz assim, não tem aquele Deus, mas tem um mais feroz ainda, um mais louco é, ainda, que é a mãe que aparece no céu, o cara lá, o totalmente, personagem que sai da cena, né? Ele não é mais um personagem, ele desce, né, a rosa púrpura do Cairo, né? sim, Que sai da tela. Isso é incrível, isso é o quê? Isso é divino. São os milagres que ele vai fazendo ali com a operação de linguagem dele. O mais difícil é como é que. Isso é próprio da tradição trágica, né? Da trágica grega, a trágica moderna no Shakespeare, né? Quer dizer, você está sempre uhum, entre duas leis. Né? sim, Essa lei transcendental, essa lei do sistema, essa lei da totalidade ingovernável, e a lei, pequena lei, a lei que é a lei cômica. Né? Que é lá que eu uhum, brincava assim, a comédia é sempre a brincadeira de que o falo escapou. Né? O falo não está mais comigo. Ele fugiu para lá, segura o falo, vai pro... e quem pega o falo se dana. Né? é, Você quer possuir o negócio, quando você tem ali na mão, ela chove, você se atrapalha, bate no chão, né? Então ele faz as duas coisas, né? Ele consegue fazer uma tragédia que leva isso em conta, né? E o trágico é essa discussão com a nossa condição, vamos dizer assim, de sujeitos que somos também objetos, né? uhum, Bom, tem algo nesse negócio aí que me fez ser objeto da aliança que caiu do lado que para mim era errado, mas que para o destino é o certo, né? Que acaba me salvando ali onde eu não sou, ali onde eu não penso, ali onde está o meu inconsciente. Ele consegue descrever mesmo o inconsciente mais além dessa versão mais popular de que o inconsciente é o traumático, que daí vem, daí é um conteúdo que te pega. Não, ele vai na lógica mesmo do significante, vai na lógica de como tem sobredeterminações, né, que vão ser dadas pela linguagem fílmica. uhum. Não, é impressionante, o que fica impressionado nesses exemplos que você citou, por exemplo, do Match Point e de outros filmes, é que
o Woody Allen era um grande fã de Hitchcock também, né? Embora os filmes dele Uhum. não sejam Hitchcockianos, assim, mas no sentido de que, inclusive, tem um filme, se eu não me engano, é o Dirigindo no Escuro, que tem uma cena que ele elogia o Hitchcock, e aí ele está numa discussão em amigos, aí um fala, mas o Hitchcock era muito comercial, porque o Woody Allen, ele se sente incomodado por se sentir, às vezes, nesse limbo, porque ele, assim como o Hitchcock, ele faz filmes comerciais pensando no público, pensando em que o público precisa se entreter, mas, Uhum. por outro lado, ele também é um autor, ele consegue imprimir a sua autoralidade, seja na maneira como ele toca em certos temas, seja na maneira como ele usa a forma dos seus filmes, mas não são filmes profundos, né, como um Bergman ou Uhum. como um É, exato. Fellini. E Pode ser aí o que paródias, acontece? É, citações. exatamente. E ele já reclamou que ele às vezes se sente num limbo, porque assim, para um público que se diz um público erudito, né, intelectualizado demais, acham que os filmes do Woody Allen são bobagem, que são bobagem, não conseguem enxergar talvez essa profundidade. E por outro lado, tem um público mais pop, né, de cinema pipoca, que acha, não, esse Woody Allen é cabeça demais e tal para mim. É. Então ele fica, ao longo da carreira dele, ele viveu muito esse dilema, né? Quando ele tentou fazer esses filmes hiperintelectualizados, mais sérios, sem humor e sem ele estar em cena, esses filmes não foram compreendidos. Então, isso é interessante porque dessa dificuldade ele vai encontrando um denominador comum que, a meu ver, se traduz da melhor forma no meio da carreira dele no Desconstruindo Harry, porque eu acho que o Desconstruindo Harry é isso, é um filme essencialmente filosófico, né? O que aquele Uhum. personagem É vive uma discussão daquela com o maneira. Derrida. É uma discussão com o Derrida. Você pega lá, tá lá a teoria da Exatamente. desconstrução e tal. Ele lida de uma forma bastante assim, acessível, mas não incorreta. Totalmente. É. Não, totalmente. E aí ele senta com a irmã no Desconstruindo Harry, que é uma mulher extremamente religiosa, Uhum. judia, né, da família judia tradicional, ortodoxa, religiosa, e ela não entende por que ele ele fugiu da religião, e ele chega e fala, eu só consigo enxergar a religião como uma congregação de excludente, para odiar o outro. Né? Uhum. Então, você vê Uhum. esse discurso em 1900, em meados dos anos 90 como está atual, Sim. né? Assim, como é uma discussão que vem à tona de forma muito forte hoje. Né? E nesse aspecto, né, Janu, eu acho que ele ajudou assim a reposicionar a própria figura do intelectual, né? Porque você tem lá pro Truffaut, pro Bergman, o intelectual Sartre, ou o próprio Foucault, o intelectual que Uhum. age engajadamente na política, ou Émile Zola, né, falando Jacques. Sim. Você tem uma figura do intelectual que não tinha equivalente nos Estados Unidos. Né? O intelectual americano ele se entendia ou assim, Walt Whitman, Emerson, um cara que vive lá Uhum. nas montanhas, ou ele é um funcionário do departamento de literatura, que como os filmes dele retratam, é um filósofo, Sim. mas é um filósofo assim, né? Fala umas palavras e tal. Mas dentro desse personagem, vamos dizer assim, diminuído, ele faz uns movimentos que eu acho muito interessantes, né? De assim reconectar esse intelectual rebaixado, né? Com a ideia de que você pode também se aproximar dele. Né? Não sei em qual filme que eles estão na fila, e daí começa uma discussão sobre o McLuhan, né? O É o teórico Annie lá Hall, no Annie Hall, no é no Annie Annie Hall. Hall? É, no Não, não, Annie o McLuhan Hall, é é. um posterior. É no Annie Hall, é uma das melhores Não, mas cenas eu do acho que Annie é Hall. isso. Daí É. pega o McLuhan, vem você, McLuhan, o que você acha do que a gente está falando? Né? Eu Não, acho e que essa época. justamente, só porque tem um adendo aí dessa cena, que é o que é mais bacana nisso, porque eles estão na fila do cinema e tem um sujeito atrás na fila, desculpa o termo, cagando regra, né, para a Sim, companheira, sim. falando, não, porque o Fellini é chato e não sei o quê, o Fellini, está falando, se eu não me engano, do Fellini, o Fellini é isso, é aquilo, é chato, e o Woody Allen está ali, putz, que saco, né, assim, esse cara cagando regra, não sei o que. Aí quer Não dizer, então deu eu vou te filme. mostrar o que é um É o intelectual. cara. Vem cá. Quando o cara começa a falar do McLuhan, ele fala, então vem cá, McLuhan, e tira
o McLuhan de trás de um cartaz, o McLuhan fala, tudo que você está falando é mentira. Eu sou o McLuhan, estou dizendo tudo que você está falando é mentira. Aí o Woody Allen vira para a câmera, quebra a quarta parede e fala, se a vida real fosse assim, né? Isso, Isso. essa cena, né? Que eu acho muito interessante, porque no fundo vai reposicionar o papel do intelectual mais parecido com o do Woody Allen. Um cara que Sim. come pastrame, que toca, faz música também, faz filmes, participa, vamos dizer assim, da vida social, mas não é vamos dizer assim, um superstar, alguém que se imagina acima, né? Como os intelectuais franceses, como os cineastas europeus, né? Se imaginavam assim meio demiúrgicos. Eu acho isso uma grande contribuição que ele faz, né? De incluir os intelectuais e dizer uma coisa que eu acho que falta também, que é arte é pensamento, arte é conceito, arte cruza com a filosofia, com a teoria social, com a política, né? Quem é que está fazendo isso como ele? Lynch, talvez? Não é muita gente, não. Não, é pouca gente. Né? Comercialmente, até o Lynch agora desistiu, né, do aspecto comercial, enveredou por um caminho super hermético e conceitual, mergulhou nos sonhos de vez e não saiu de lá. Está numa bad trip até agora, né? Assim, mas é isso, assim, se você pensar, você tocou numa questão forte. Quem faz isso comercialmente, como o Woody Allen, né? É difícil. Né, muito difícil, realmente. Eu acho que o Woody Allen é um sujeito singular no cinema americano e mundial, justamente por isso. Assim, e ele se recusa. Se a gente observar nos filmes dele, tem vários personagens que debocham desse intelectualismo, né? Se autodebocham, inclusive, né? Tem aquela cena do próprio Meia-Noite em Paris, né? Quando eles vão visitar a galeria, e aí tem o amigo lá, fala, não, porque esse quadro aqui, não sei o que lá, e aí o Gil, né, que como ele voltou ao passado, ele sabe tudo, ele fala, não, mas isso daqui, o Picasso se inspirou na Adriana, que foi amante dele, aí os outros olham para ele, mas, pô, você era tão burro, como é que agora você ficou inteligente? Então ele fala, eu não sou intelectual, o que eu gosto é de chegar em casa às 6 da tarde, porque os filmes dele nunca filma de noite, porque ele quer encerrar às 6 da tarde para poder ir para casa, abrir a cervejinha dele e ver o basquete ou o beisebol na televisão. Né? Então você vê um discurso totalmente anti-glamourizado, o discurso anti-intelectual, não diria anti-intelectual, mas que não quer exibir. É um discurso de um novo tipo de intelectual, que estava no Andy Warhol, por exemplo. Sim. Meio cínico, meio assim, a gente faz isso aqui, vende mesmo, mas é uma porcaria, porque a gente está criticando o próprio sistema pop, que tornou a mim impossível. Está valendo, eu acho que está valendo. Né? Enfim, eu acho que a gente tem tanta coisa para falar do Woody Allen, Christian. Afinal, são 5 décadas, né? Mais de 50 filmes, e aí fica impossível a gente esgotar o assunto em uma live, né? Por isso que eu e o Christian tivemos uma ideia, que é fazer uma masterclass sobre o Woody Allen. Por quê? Porque quando a gente faz a live aqui, a gente tem uma série de limitações. Por exemplo, a interação com vocês é uma limitação, né? Eu, por exemplo, não consigo ler esses comentários direito, fica travando aqui no meu celular. A gente não pode exibir trechos de filmes do Woody Allen para ilustrar o que a gente está falando, o que seria bacana, sobretudo, para um crítico, né? Eu gostaria de mostrar, olha aqui, que detalhe curioso. Então, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer uma masterclass, eu e o Christian, né, que se chama Woody Allen Entre a Vida e a Obra, né, a ironia aí, não é entre a vida e a morte, é entre a vida e a obra, em que essa masterclass vai acontecer no Zoom, né, uma turma fechada no Zoom, com uma capacidade limitada, em que vocês inscritos vão poder interagir com a gente vai ver alguns trechos de filmes, alguns momentos para ilustrar o que a gente está falando, né? E depois vai ter meia hora para um bate-papo nosso com vocês. Então, assim, é uma coisa diferente, mais fechada. Me explica que eu também não entendi direito. Como é que tem que fazer?
a gente tem que se inscrever em um site Pois específico. não, o pessoal da produção, eu estou também O André explicando, também falou também isso. o pessoal da produção falou o seguinte, na minha bio, não sei se está na sua bio do Instagram, mas na minha bio está lá, tem um link para um grupo de WhatsApp que eles criaram, um grupo que vai ficar fechado, não vai ter, Tá, só a produção vai mandar mensagem, não vai ter bom dia, um lindo dia, abençoado, nada disso, e nem mensagem política. Vai ser um grupo só para avisar vocês, porque no dia da Black Friday, que é sexta-feira que vem, né, a gente vai abrir as inscrições para essa Masterclass como uma promoção da Black Friday. A Masterclass vai custar R$ 180, mas nessa Black Friday vai custar 90. Então, esse grupo do tá. WhatsApp serve para avisar, como as vagas são limitadas, serve para Essas avisar a pessoas. quem se inscrever, olha, abriu as inscrições para a Masterclass. Então, corre lá, porque só hoje, na Black Friday, que é Tá. sexta que vem, você vai poder se Então eu preciso inscrever. pôr esse endereço que o André mandou para a gente na minha Você tem que link colocar bio. lá no link da bio Tá, para o número do WhatsApp para as pessoas se inscreverem, porque aí no dia da Black Friday vai ter esse desconto de 50%. Depois, até o dia da live mesmo, que vai ser dia 11 de dezembro, é bom frisar também, um tá, 11 de sábado, dia dezembro. 11 de dezembro, às 5 da tarde, um Tá. sábado, né, a gente vai fazer essa masterclass pelo Zoom, né, pelo Uhum. Zoom só para quem está inscrito, depois ela não vai ser disponibilizada. É claro que quem comprar a Masterclass e não puder eventualmente participar ao vivo, vai ter um mês para assistir a gravação depois. Então E também é daí, claro na que a gente. hora, Jano, as pessoas vão poder fazer perguntas e daí a gente vai Sim, responder. sim, elas vão poder fazer perguntas ali ao vivo enquanto a gente está fazendo. A gente vai interagir com elas, assim, a gente vai primeiro, durante a masterclass, elas mandam as perguntas pelo chat lá Uhum. do Zoom, só que a produção encaminha para a gente por WhatsApp e a gente responde para não atrapalhar a dinâmica da aula também. E aí no Ah, final da entendi. aula a gente vai ter meia hora do final da aula. Aí Uhum. sim, abre-se os microfones e as câmeras, e aí seguindo uma ordem de inscrição, quem quiser falar, fala, comenta, a gente debate essas coisas todas. Então, assim, só para deixar vocês tranquilos, esse grupo de WhatsApp que está no link da minha bio no Instagram e vai estar no do Christian daqui a pouco, é um grupo silencioso, não vai ter bom dia, grupo abençoado, nem mensagem política, nem outro tipo de spam, nada disso. É só para avisar Uhum. dessas inscrições para a Masterclass. E é isso, eu A vou gente podia abrir. fazer uma enquete, né? Assim, quais os filmes aí tops que todo mundo quer que a gente comente, né? Eu vi que a gente falou um Também. pouco do Melinda Melinda, que tinha aqui uma pessoa Aham. pedindo e tal. A gente pode dar mais espaço aí para os mais queridos, né? Inclusive vocês, se quiserem mandar alguma mensagem, alguma dúvida, alguma questão, eu não estou conseguindo, eu estou botando o dedo aqui, mas as mensagens não estão correndo aqui na minha tela. Mas o Christian estiver lendo aí, tiver alguma colocação, alguma questão sobre isso. Mas é claro que como as inscrições vão, né, o grosso das inscrições vai ser no dia, na sexta-feira que vem, se eu não me engano, acho que é dia 26, né, o dia da Black Uhum. Friday, vocês vão ter até o dia 11 de dezembro para mandar comentários, mandarem perguntas e tal, que é o que vai pautar também Tá. esse nosso papo mais profundo sobre o Woody Allen, né, comentando certos filmes específicos, certos detalhes de cada cena, né, a gente vai poder falar dessa coisa da alienação parental também, né, que eu acho que é um Podemos tema entrar, forte né? aí, Uhum. né, Sim, porque sim. esses embrólios envolvendo aí porque você sabe que essa acusação da Dylan, né, foi arquitetada pela Mia Farrow e pelo Ronan Farrow, né, que seria um filho bastardo, seria um filho da Mia Farrow com o Frank Sinatra. A Mia Farrow Ah, própria já disse, ele não é filho biológico do Woody Allen, ele é filho do Frank Sinatra, porque ela ah, foi mulher do Frank Sinatra. Ela disse que ela continuava saindo com o Frank Sinatra. Então, olha o que tem aí de discussão, né? Seria o único filho biológico do Woody Allen, que é o Ronan Farrow, é esse que mais o persegue, né? tá. Então, até que ponto Ele não essa teve mãe.
filhos, olha Ele só. não teve. O único filho que seria biológico é esse, que é a cara do Frank Sinatra. E a Não, própria e Lia isso Farrow já aparece falou. nos filmes, né? Agora que você me lembrou, quantos, né? Sim, Que a gravidez indesejada, não, eu queria lá, mas exato. não consigo, né? Tem essa questão, né? Tá? Vamos discutir isso aí. Exatamente.